A nossa reflexão de hoje vai ser no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Então, São Marcos, capítulo 10, a partir do capítulo 46. Vocês viram que na chamada, a chamada foi colocada: o que queres que te faça? Né? Normalmente, nós observamos essa passagem pelo olhar da cura do Bartimeu, né? Cura milagrosa, cura especial, né, do Bartimeu, que chama muito a nossa atenção, nos deixa encantado com esse milagre. Mas hoje eu resolvi olhar junto com vocês por outro prisma essa mesma passagem, né? Olhar por essa mesma passagem de uma outra forma, né? Buscando um novo sentido para essa passagem do Evangelho. Mas vamos entender o contexto dessa passagem. Chegaram a Jericó. Jericó é uma cidade que fica a quase 1.000 metros abaixo do nível do mar, né? E lá onde vocês vão encontrar o Mar Morto e tudo mais. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu. Vamos começar a entender algo aqui. Primeiro, estava sentado à beira do caminho, ou seja, a palavra está se referindo a uma pessoa marginalizada, né? Uma pessoa que está lá encostada em algum canto, em algum lugar, ou seja, está na margem da sociedade, né? Está colocado num espaço que não é o melhor espaço possível, que está à beira da estrada. Sabendo que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, e ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, perguntou ele. Que eu veja. E aqui é a nossa meditação de hoje. Que queres que eu faça? Se vocês olharem o contexto da palavra e voltarem um pouquinho atrás, vocês vão ver que Tiago e João vão conversar com Jesus e Jesus faz para ele a mesma pergunta para os dois: Que queres que eu faça? E eles dizem assim para Jesus: que eu esteja sentado à tua direita e ele à tua esquerda. Aí começa um fator muito importante. Para os dois anteriormente, quando Jesus pergunta: O que queres que eu faça? Os dois estavam preocupados em ter poder, em ter coisas, ter espaço. Já que para o cego, Jesus pergunta a mesma coisa: O que queres que eu faça? E ele responde: Que eu veja. É isso que eu quero. Eu quero ver. Eu não quero um espaço. Eu não quero dinheiro. Eu não quero riquezas. Eu não quero ter um lugar especial para sentar no trono. Eu só quero, eu só quero que o Senhor me dê a visão, ou que me devolva a visão. Aqui, nesta passagem, várias coisas nos chamam a atenção. Primeiro, marginalizado à beira da estrada. Segundo, a cegueira dele, tudo demonstra que ele não era cego de nascença. Basta nós observarmos a leitura, tá? Que ele adquiriu esse processo de cegueira durante o período da sua vida. E essa cegueira fez com que ele fosse para a marginalidade, ser colocado de lado, ficou de lado. E aí, preste atenção em outro detalhe. Você já observou uma pessoa que não tem visão? Dificilmente nós vamos encontrar com pessoas assim pulando. Vamos encontrar com pessoas saltitando. E a palavra diz: olha, de um salto foi ter com ele. Ou seja, ele salta dentro de si para poder ir ao encontro de Jesus. E aí, eu faço-lhes uma pergunta, porque eu me fiz essa pergunta hoje durante o dia todo. Eu me perguntei: se você se encontrar com Jesus hoje e ele disser para você: que queres que te faça?
O que é que você vai pedir? E eu passei o dia todo pensando nisso. O que é que eu vou pedir? E quando chegou o final da tarde, eu consegui descobrir o que é que eu queria pedir para Jesus. Porque eu vi muitas notícias durante o dia de pessoas doentes, né? Pessoas sofrendo com o Covid, amigos com parentes internados em situação difícil. E eu disse para ele, Senhor, hoje eu não te pediria que a minha vista fosse recobrada, eu não pediria que você me curasse de alguma coisa, mas eu te pediria, cura a humanidade, cura o mundo, cura as pessoas, liberta as pessoas dessa pandemia, nos liberta disso, nos ajuda nessa realidade para que possamos começar a viver de maneira diferente. E aí eu fiquei pensando assim, que difícil foi tirar o foco de mim mesmo, assim como era o foco de Tiago e João. Porque o foco deles no que pedir para Jesus era algo de poder para eles. Não era algo que pudesse devolver-lhes a vida. E aí eu fico me perguntando, por que pedir algo para mim se eu posso pedir algo muito maior? Eu posso pedir a Jesus para que cuide das pessoas, para que cuide da humanidade que está doente. Então, se nessa noite Jesus se deparasse com você, assim como se deparou com Bartimeu, e lhe perguntasse: que queres que eu faça? O que é que você iria dizer para ele? Você iria pedir para curar a sua cegueira? Porque nós temos mais de uma cegueira. Nós podemos ter cegueira espiritual. Quantas vezes Jesus manda para nós uma palavra, manda para nós uma mensagem, e nós não sabemos interpretar. Isso é cegueira, cegueira espiritual. Quantos amigos que eu tenho que dizem, Senhor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Está cego. Mas é uma cegueira espiritual. Bartimeu pediu por uma cegueira física. Mas pode ser que nós hoje precisamos pedir por uma cegueira espiritual. Eu não consigo entender a sua palavra. Eu não consigo entender as coisas que o mundo está vivendo. Eu não consigo entender como nós estamos sobrevivendo a essa pandemia e as coisas estão acontecendo. Eu não consigo entender o teu amor. Como é que diz que Deus é amor e as pessoas estão morrendo? Como que nós vamos entender isso? Então, assim como Bartimeu, peça na noite de hoje por uma cura. Pode ser que seja física, assim como Bartimeu. Mas pode ser que seja uma cura do teu entendimento, pode ser que seja uma cura da tua espiritualidade. Pode ser que você diga assim: a minha mente não capta, eu escuto as coisas de Deus e isso não penetra no meu coração. Essa é a cura que você vai ter que pedir. Essa é a capa que você vai ter que largar. Eu quero te perguntar: que capa você vai largar na noite de hoje? Que capa você vai deixar na noite de hoje? Que salto que você vai dar? Você vai dar um salto como Bartimeu? Ou você vai se levantar muito calmamente? Puxa, Jesus está passando, cuida de mim. Ou você está disposto a jogar a capa e gritar: Jesus, eu estou aqui, tenha piedade de mim, olha para mim, cura-me, cura-me do meu medo. Eu tenho encontrado com pessoas que estão vivendo um terror emocional, de tanto medo de ser contaminado, ou de medo da morte, ou de medo de que parentes venham experimentar a morte. Pedir a Deus para viver sem medo não significa pedir para Deus para viver aventureiramente. Significa pedir a Deus para poder viver livre do teu estado emocional. Você vai continuar tendo os cuidados, os mesmos cuidados. Você vai continuar passando álcool? Vai. Você vai continuar usando máscara? Vai. Mas você vai ter liberdade interna para poder se relacionar com Deus e dizer: eu sou livre. Sei que as coisas podem acontecer, sei que problemas poderão vir a acontecer, mas eu tenho liberdade para poder estar contigo. Agora, olha que fator interessante. Logo depois que a pergunta foi feita, e ele diz: que eu veja. Percebeu que ele sabia exatamente o que ele queria?
Você já se encontrou em situações que você não sabe o que você quer? Você não sabe que solução você quer dar para a sua vida? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: eu estou pedindo para Deus me dar uma pessoa. Que pessoa? Não sei. Então não vai ganhar. Você não sabe o que você quer. Eu estou pedindo para Deus me curar. Curar do quê? Ah, não sei, de tudo, porque eu sinto tanta coisa. Não. Seja específico em falar com Deus. Diga para Ele exatamente aquilo que você quer. Diz para Ele que você tem certeza do que você precisa exatamente. E aí acontece algo muito importante na vida do Bartimeu. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus. Você já deve ter ouvido falar assim, né? Ah, esses nossos grupos de reunião ou as pessoas que participam dos nossos eventos parece que estão indo para um pronto-socorro. Vão lá, recebem a cura de Jesus e abandonam. Eu tenho algo que eu nunca me esqueci na minha vida, com um grande formador que eu tive, que era o seu Sebastião Bernardino, né, que foi coordenador da Renovação Carismática, depois foi coordenador da Evangelização 2000. Um dia ele me disse assim: Alcione, eu estava lá no Serra Dourada, né, em Goiás, o estádio lotado, e nós fazendo uma oração de cura, e Deus disse assim para mim: Sebastião, proclama que eu estou curando uma mulher cega de nascença. Proclama. E ele falou assim: Deus sabe que eu não tinha medo mesmo de proclamar, e eu proclamei a cura de uma mulher cega. Essa mulher compareceu até, né, aonde estavam sendo feitas as pregações e testemunhou que ela tinha voltado a enxergar. Aí eu disse para ele: Sebastião, ela deve ter sido um grande testemunho para essa cidade. Ele falou assim: não, senhor. Depois que ela começou assim a enxergar, meses depois, ela se transformou numa grande prostituta. Algo assim difícil de entender. Mas ele disse assim para mim: mas tem uma coisa, o milagre nem sempre é para a pessoa que o está recebendo. O milagre é para a comunidade. E foi naquele dia, dentro daquele estádio, um grande número de pessoas se converteram porque puderam presenciar o poder de Deus na vida de uma pessoa. Então, nós também, às vezes nós pedimos algumas coisas para Deus, Deus nos dá e nós esquecemos. Vocês se lembram daqueles leprosos? Quantos voltaram para agradecer Jesus? Lembra disso? Quantos receberam a graça? Mas quantos foram embora? Ou seja, a graça se transformou em ingratidão. Por isso pensa com você. Quanta graça Deus já deu na sua vida? A graça de você ter nascido, de você estar aqui. E às vezes você está brigando com Deus por causa de uma coisinha qualquer que Ele precisa te resolver hoje e você esquece do seu passado. Será que você esquece que você foi fruto de uma fecundação, de um presente que Deus deu para a sua vida? Há pouco tempo eu escutei um especialista dizendo assim: cara, você é um baita do azarado, né? Força de expressão. Porque ele dizia assim: olha só uma coisa. Primeiro, de tão poucos óvulos, teve que vir um que te deu a vida. De tantos espermas, um foi lá e escolheu você. Aí ele diz assim: tem algo ainda mais difícil, gente. No dia da tua fecundação, o útero da tua mãe liberou uma substância chamada L-selectina, que é uma melequinha, uma gosminha, que lambuzou o útero da sua mãe. O óvulo caiu ali, escorregou e colou. E ele disse assim: e essa substância fica viva no útero por apenas 4 horas, depois ela desaparece. Então você não nasceu da sorte, você nasceu da bênção de Deus. Por isso, Deus se dirige a você hoje, Ele que te abençoou, que te deu vida, e pergunta para você: que queres que te faça? O que você quer que eu te faça? Talvez você tenha que dizer como Bartimeu, que eu veja, que eu veja o sofrimento do mundo, que eu veja o sofrimento das pessoas, que eu veja a mão de Deus em tudo que acontece a cada instante, a cada momento. Eu veja que eu possa ver isso,
que eu possa sentir isso na minha vida. Mas pode ser que não. Pode ser que você também, assim como Bartimeu, realmente precise de uma cura física. Mas seja específico. Cura minha perna, cura o meu coração, cura a minha depressão, cura o meu medo, cura a minha insegurança, cura a minha falta de fé, porque o Senhor é o Deus da fé. É o Senhor que nos dá a fé. A fé não é instrumento nosso, é dom dado por ti. Mas me ajuda, após receber tudo isso de você, a caminhar com você, a andar com você, a estar sempre junto com você. Eu quero contar algo para vocês da minha própria vida. Eu hoje estava viajando e junto comigo estava um amigo que eu conheci nos meus primórdios da minha evangelização. Aí eu disse para ele assim, falei, você sabe como que eu voltei para minha cidade? Ele falou assim, não. Eu vou te contar. Eu estava morando em São Paulo, numa crise terrível, não sabia quem era Deus, não sabia quem era Jesus. Eu ia na Federação Espírita de São Paulo e tomava passe 3 vezes por dia, de tão confuso que estava a minha cabeça. E eu procurava Deus em todos os caminhos. Aí eu cheguei lá e encontrei com Jesus sentado na sala. Jesus estava lá, numa pessoa simples, embriagada, e esse Jesus olhou para mim e disse assim: volta para a sua casa e vai encontrar o teu primeiro amor. Aquilo me deu uma força, um ânimo. E eu me perguntava, como que você está escutando uma mulher que você nunca viu na vida e que ainda está embriagada? Mas aquilo caiu no meu coração com uma força explosiva. E eu voltei para a minha cidade. E ao voltar para a minha cidade, foi aqui que eu pude, marginalizado que eu estava, não no aspecto como está Bartimeu, né? Mas estava marginalizado, longe da igreja, longe das coisas de Deus. Eu estava na beira do caminho, porque eu não me sentia nem sequer no direito de ir à igreja. Por todos os caminhos que eu andei e que não eram os caminhos que a minha igreja me ensinou a andar. Eu estava na marginalidade. Mas aí, sentado na beira do caminho, algumas pessoas me cutucaram do tipo, vai lá, aceita Jesus como teu Salvador. E a hora que eu me levantei e aceitei Jesus como meu único Salvador, como meu único Senhor da minha vida, eu não voltei a ter a vista ou a visão propriamente dita, mas houve dentro de mim um estremecer interno das minhas estruturas internas. Eu sentia como se fosse coração de pedra sendo explodido e caindo pelo chão. E a partir daquele dia, eu estava fazendo a conta esses dias, já está se aproximando de 35 anos. Eu comecei a segurar nas mãos de Jesus e andar com ele todos os dias e todos os momentos da minha vida. E dali eu nunca mais me afastei. Já fazem 35 anos que eu caminho com ele, que eu leio as Sagradas Escrituras, que eu dedico a minha vida a anunciar o Evangelho a outras pessoas. Talvez não seja isso que Jesus está querendo fazer com você. Talvez ele não esteja te chamando para ser um missionário, talvez ele não esteja te chamando para ser um evangelizador, mas eu tenho certeza que ele está olhando para você hoje e está te perguntando: que queres que eu te faça? E não caia na mesma tentação de João e de Tiago. Porque João e Tiago, tomados pela vaidade, pediram a ele que eu sente à tua esquerda e que eu sente à tua direita. E aí Jesus respondeu para eles: infelizmente, essa decisão não cabe a mim. Isso é decidido por alguém maior do que eu, que é meu Pai. Só ele pode decidir isso. Além do que,
Vocês não vão aguentar passar pelas tribulações que eu passei. Vocês não vão aguentar passar pelos sofrimentos que eu vou passar. Então isso não dá para vocês. Só tem duas passagens nas Sagradas Escrituras aonde Jesus pergunta: "Que queres que te faça?" É a pergunta que ele fez para Bartimeu e a pergunta que ele fez para Tiago e para João. E aí, vamos olhar em mais um detalhe. Será que não está na hora de você jogar a sua capa? Qual capa que você está carregando? Que capa está com você? Qual a capa? Eu vou contar para vocês a minha capa, que eu vivi durante esse mês. Eu dizia assim para Jesus: Jesus, mês de janeiro, né? Começa a chegar imposto de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Aí eu dizia para ele: parece que eu estou cego. Estou com dificuldade de ter confiança de que você vai suprir todas as minhas necessidades. Aí ele me disse: joga essa capa. O que você quer? Eu falei: o que eu quero é que você me ajude a ter confiança que você vai cuidar de mim. E nós estamos aí chegando no final do mês, né? Estava conversando com a minha esposa dizendo assim: já pagamos todos os impostos, hein? Deus cuidou de tudo, de todas as coisas. Então são muitas capas, meus irmãos, muitas capas. Pode ser que você tenha a capa da raiva da sua esposa. Pode ser que você tenha a capa da raiva do seu esposo. Pode ser que a sua capa seja aquela falta de perdão que você tem aí no teu coração. Você que está me assistindo aqui que foi traído, tá? Joga essa capa hoje, cara. Joga ela fora. Você, esposa, que sofreu uma traição, joga essa capa. Você vai carregar essa capa até quando? Você está tomando a opção de ficar na marginalidade da vida. Você está tomando a opção de ficar na marginalidade da estrada, de liberar o teu esposo, liberar a tua esposa com um perdão que vai profundamente no coração. Libera essa capa. Você que carrega raivas, mágoas de pessoas da sua família, joga essa capa. Vá para um estado maior de santidade. Larga isso. Até quando você vai ficar carregando isso? Até quando você vai ficar carregando seus ressentimentos do passado? Deixa essa capa. Liette, você está dizendo aqui que você quer a cura do teu câncer? Larga a capa, Liette. Coloca-se nas mãos de Jesus e fala: eu sou teu. Eu sou teu. Não quero ficar mais na marginalidade. Eu quero sair da beira da estrada e caminhar contigo. Eu quero andar com você, que é meu Senhor e meu Salvador. Mas se está me faltando coragem, se está me faltando força, você também pode me dar a força. Você também pode me dar a coragem. Porque você pode fazer tudo em todos. Você pode realizar tudo em todos. Você pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Você que está pedindo pela capa que está envolvendo o teu filho, que é a capa das dependências químicas, fala para Jesus. Ele está dizendo para você: o que queres que te faça? Diz para ele: eu quero que o Senhor cure o meu filho. Seja direto e objetivo. O que você quer, Bartimeu? Que eu veja. Que eu veja. Não começa com aquela ladainha: ai, senhor, se o senhor puder, o senhor vai ajudar, se o senhor puder ver isso para mim, quem sabe o senhor pode resolver tal situação, mas também ver isso, ver aquilo. Fala exatamente aquilo que você quer. Eu quero ver, eu quero a cura do meu câncer, eu quero a libertação do meu esposo, eu quero a libertação da minha esposa, eu quero a cura da minha família. Diga exatamente aquilo que você quer. Olhe, que capa é essa que você está carregando? Que capa é essa? Até quando você vai ficar carregando essa capa? Eu convoco vocês que estão aqui comigo hoje no Face, no Instagram, deixa a tua capa, deixa ela. Capa da vergonha, capa da timidez, capa da insegurança, capa do que é que vai ser da minha vida amanhã.
Deixa isso nas mãos dele. E Jesus respondeu para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Gente, ele não disse: os teus pecados são perdoados, eu vou expulsar de você alguns demônios. Ele não disse: eu vou cuspir no chão, fazer um barrinho e vou passar para você enxergar. Ele disse: vai, a tua fé te salvou. E aí tem gente que fala assim: mas eu não tenho fé. Gente, fé é isso daqui. O que você quer, Thaís? O que você quer, Daliana? O que você quer, Lu? O que você quer, Luciene? Isso é fé? Isso é diálogo? Isso é oração? Tem gente que fala assim, eu não sei rezar. Gente, Bartimeu também não sabia. Oração é diálogo com Jesus. Então, o que Bartimeu disse para ele? O que Bartimeu disse para ele? Que eu veja, Senhor, que eu veja. E hoje à tarde, depois de muito meditar nessa palavra, eu disse para ele: fim da pandemia, Senhor. Só isso. Só te peço isso hoje. O mais nós vamos lutar, nós vamos correr atrás, nós vamos trabalhar. Se é economia em V, em U, em M, conta com a nossa força, Pai. Nós somos um povo forte, porque nós somos fortalecidos pela tua força em cada um de nós. Mesmo que saiamos dessa luta esfolado, machucados, feridos, eu tenho certeza que o meu coração, assim como o coração de vocês, está esfolado com as perdas que nós estamos tendo. Está doendo muito. Dói. Dói lá no fundo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Nós sabemos que, assim como Bartimeu, nós podemos jogar a nossa capa e podemos fazer uma oração. Que eu veja. Só. Já diziam nossos avós, né? Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Aqui, essa passagem também nos ensina a orar de uma maneira diferente. Senhor, eu estou aqui na tua presença. O que tu queres de mim? Que eu veja, Senhor. Que eu possa ver com a mente, que eu possa ver com os olhos e que eu possa ver com a alma. Toma posse, Gilberto, é isso mesmo. Toma posse. Deus te abençoe e te cure. Toma posse, larga a tua capa. Larga a capa. Porque às vezes eu encontro com pessoas que têm prazer em ser doente. Tá doente? Tô. Tô sofrendo disso, tô sofrendo daquilo, tô sofrendo não sei do que, sofro, mas não sei da onde, mas não sei do que. Larga essa capa. Tá doente? Não estou maravilhosamente bem. Ah, mas tem probleminha, todo mundo tem, gente. Corpo envelhece, sofre. Mas largue a capa da doença e diz para Jesus: se o Senhor está me perguntando hoje o que é que eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero que o Senhor cuide da minha família, eu quero que o Senhor cuide dos meus filhos, eu quero que o Senhor cuide de mim. Então lembre-se, Ele olha para você e te pergunta: o que quer que eu faça? E o meu pedido para Ele hoje é: livra-nos da pandemia. Eu não conheço exatamente a sua pedagogia. Eu não conheço exatamente como você cuida do mundo. Só você sabe isso. Mas o nosso coração está doendo. Tem doído muito. Tem doído pela perda de amigos, pela perda de parentes. Está doendo muito. Nós estamos vendo as pessoas sofrendo. O pessoal lá do Amazonas sofrendo. Está doendo, Pai. Está doendo, Jesus. Essa é a nossa oração para você hoje. Está doendo. Dói. Então, cuida de nós. Não nos abandone. Não nos deixe na marginalidade.
Esse é o nosso pedido para você. Não nos deixe na estrada. Não nos deixe na beira do caminho. Cura a cada um de nós e cura a humanidade. Porque nós sabemos, pelas Sagradas Escrituras, que quando nós rezamos, o mundo se movimenta, tudo se movimenta. E é isso que nós estamos pedindo hoje. Por uma grande movimentação ao nosso redor. Porque eu tenho certeza, Jesus, que cada um de nós que estamos aqui, se largarmos a nossa capa hoje, nós vamos assim como esse cego seguir você por todos os caminhos da nossa vida. Pai, eu lhe peço hoje, por cada pessoa que está aqui, eu lhe peço pelo Lourenço, eu te peço pela Luzia, eu te peço pela Patrícia, pela Tamires, eu te peço pelo Tum, eu te peço pelo Gilberto, eu te peço pela Ana Paula, te peço pelo Alarico, eu te peço pela Zélia, pela Priscila, pela Ivonete. Eu te peço pelo Gilberto Marques, que a gente acompanha ele saindo cedo para fazer a sua quimioterapia. Eu te peço pela Edione, pela América, pela Jaque, que a tua graça e a tua bênção seja derramado sobre a vida deles. E que as suas capas sejam abandonadas hoje. Por mais importante que essas capas são para as suas vidas, porque às vezes nós nos apegamos ao mal e carregamos ele conosco a vida toda. Que cada um possa deixar as suas capas hoje para viver uma vida nova. Que Deus os abençoe imensamente, derramando sobre cada um de vocês toda sorte de graças e de bênçãos espirituais. Que o Senhor os ilumine, dando paz, serenidade e dando-lhes vida e vida em abundância. Meus queridos, para fechar esse momento, agradeço muito pela participação de todos vocês. É muito bom poder retornar e estarmos juntos novamente. Às terças-feiras nós vamos estar aqui, a não ser que a gente tenha algum problema, mas nós vamos estar firme, tá? Hoje nós iríamos começar a transmissão via Facebook, YouTube. Deu pane geral no negócio aqui, mas não vamos esquentar a cabeça. Os equipamentos já conseguimos comprar, né? Os equipamentos já estão aqui, tem câmera nova, microfone novo, tudo isso para que a mensagem de Deus possa chegar aos seus corações e possam produzir frutos de transformação. Então fiquem todos com Deus. Nós nos vemos na próxima terça-feira. Estaremos juntos em oração pelo fim dessa pandemia e por todos aqueles doentes que colocaram aqui suas mensagens. Deus os abençoe imensamente. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.